Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 17 de novembro. Agora na Espanha, 20 horas e 59 minutos. No Brasil, 16 e 59 da tarde. Os Cavaleiros do Apocalipse ficaram oriçados com essa agulhada aqui que a BTC promoveu ainda no dia 14 de novembro, a 34.800. A gente estressou a aresta superior da nossa cunha no dia anteontem, né? No dia 15 de novembro, era feriado aí no Brasil, fizemos a máxima em 37.929. Eu reportei que havia uma grande possibilidade da gente continuar dando vigência a uma cunha triangularizada, não deu outra, agulhamos ontem para a mínima em 35.500 e hoje a gente está desenhando uma sequência de fundos ascendentes, os topos estão claramente descendentes aqui no 6 horas. No diário, essa tese encontra eco igualmente como acontece no 6 horas, a gente segue dando vigência a uma cunha triangularizada que vai redundar numa mega explosão em direção ao patamar de 40 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando bastante espessura. Aqui no semanal, tanto o pavio superior desse candle no semanal, cujo desenho termina agora na virada da VWAP de domingo para segunda, tanto o pavio superior quanto a protuberância ascendente aqui do corpo real demonstram que o ímpeto comprador dessa pernada de alta ainda não terminou. É bem provável que no semanal a gente avance ali para um patamar ligeiramente acima de 40 mil. Isso deve acontecer quando lá no diário a BTC começar a essa pernada aqui em direção a 44. Então lá no semanal é bem provável que o alvo da onda 1 seja algo em torno de 44, que seria o centro nervoso dessa congestão aqui. Ela não parou na base dessa congestão. No semanal, a BTC está indo para 44. No diário, ela está acumulando numa onda 2 que vai explodir provavelmente para 40, 42, talvez 44. No 6 horas, a mesma realidade. No intraday, a BTC deu bons trades hoje. Eu estava aqui no par anti-BTC, deixa eu botar na BTC. Deu bons trades hoje. Os sinais fecharam no gain. Bateu na lower, voltou para VWAP, estressou a upper, acumulou, voltou para VWAP. Foi lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, Singapura afirma que vai iniciar a emissão das CBDCs de Singapura já no próximo ano. Por enquanto vai ser uma emissão de CBDCs para o atacado. Para o varejo deve acontecer em seguida. E Katie Wood, a CEO da ARK Invest, afirma que as chances da SEC, a CVM norte-americana, aprovar um ETF de BTC no mercado à vista dispararam. É bem provável que isso aconteça ainda nesse ano. Se não acontecer nesse ano, no começo do ano que vem não tem escapatória. E a Chainlink tá vendo o preço acumular, talvez ele se recupere. Com certeza a Link está numa onda 2, mas com a expectativa do lançamento do staking V2 da rede Chainlink, fica a possibilidade dela explodir para 20 dólares. Com certeza vai explodir para 20 dólares na pernada de número 3 no diário. A Link, para quem não sabe, é o maior Oracle em descentralização. Os Oracles, eles têm a missão muito importante de cunhar na blockchain os dados do mundo real. Quanto mais descentralizado for um Oracle, maior a fidedignidade dos dados. As plataformas agora da Web 2 que estão migrando para a Web 3, como gestão de ativos, tokenização de ativos do mercado financeiro tradicional, a gigante de Wall Street, JP Morgan, já está iniciando a tokenização dos ativos. Plataformas de apostas desportivas estão migrando da Web 2 para a Web 3. Tudo isso depende de dados. É preciso saber se o Flamengo ganhou, se o Fluminense ganhou, ou houve empate, quantos gols foram ultimados na partida. Tudo isso depende dos Oracles. A Link é uma besta enjaulada. Hoje mesmo eu falei do token HITS, que vai promover apostas desportivas descentralizadas, ou seja, eles dependem de Oracles. A Link agora com o V2 vai se transformar numa espécie de Amazon Web Service da Web 3. Não é só fluxo de dados, cunhagem de dados de forma descentralizada, mas também automação, verificação aleatória,
conectividade inter-cross-chain ou entre cadeias, protocolo de interoperabilidade entre cadeias. A Link é uma verdadeira besta enjaulada que a gente não pode deixar de ter na carteira. E na seara geopolítica e finanças internacionais, as decisões do Fed agora podem alterar os rumos das eleições presidenciais de 2024. Eu vinha reportando aqui no canal desde o mês passado que o pacote de bondades do Fed viria a cavalo, já que com a proximidade das eleições presidenciais norte-americanas não havia muita escapatória para o Federal Reserve. E é isso que eles estão fazendo. Não vão mais aumentar a taxa básica de juros e é bem provável que eles iniciem um quantitative easing aí para estimular a economia e ceder à pressão dos políticos norte-americanos. E na Cimeira de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, o Joe Biden diz que o mundo vive um ponto de inflexão com a inteligência artificial. Tudo que os estados soberanos decidirem vai influenciar e muito a maneira como nós viveremos nos próximos anos. O Joe Biden diz que reconheceu também a limitação da regulamentação. A inteligência artificial hoje é um ambiente selvagem. Analistas dão conta de que quem vai domar a inteligência artificial é a tecnologia blockchain. Uma Link, por exemplo, vai ser capaz de emprestar legitimidade ou fidedignidade aos dados, a essa profusão de dados que vem da inteligência artificial, que a gente não sabe se são legítimos, ilegítimos, fake, enfim, esse é o novo normal. E a OPEP, no auge desse conflito lá no Oriente Médio, está ponderando cortar ainda mais a produção de óleo, o que com certeza pressionaria o Ocidente em termos inflacionários. Gente, a BTC nesse cenário apocalíptico Mad Max segue dando vigência a uma onda corretiva de número 2 aqui no diário. Muitos cavaleiros do apocalipse ficaram muito excitados com a agulhada do dia 14 de novembro, mas aí a gente, desde então, só vem desenhando fundos ascendentes e topos descendentes. Eles têm dificuldade em reconhecer que a gente está só numa onda 2. Tem cavaleiro do apocalipse propalando que a BTC vai voltar para 25, 22. Tem gente falando em 16. Mas aí, muita gente acaba caindo nessa cantilena dos cavaleiros do apocalipse, vendem os seus ativos e aí vão ter que recomprar tudo quando a BTC estiver acima de 40 mil. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.